Ok. Bem-vindos, irmãos e irmãs, em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro. Meu nome é Michel Olescoves, sou sacerdote do Colégio de Umbanda Legião de Maria, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estou aqui na presença do meu amigo, também sacerdote, junto da sua esposa da tenda de Umbanda, vovó Benedita e Baiano Severino, Miller Augusto. Boa noite, Miller, tudo bom com você? Boa noite, Michel. Tudo bem? Bom, tivemos uns problemas, né? A gente grava à noite, só para você entender. Então, às vezes, dá uns piripaque no áudio aqui. Se alguma coisa não estiver muito bem, a gente adianta as desculpas. Mas a ideia é, aos poucos, a gente ir melhorando e passando um conteúdo aí com mais qualidade para vocês. Então, hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que vem sendo abordado recentemente por uma das lideranças de maior expressão da nossa Umbanda nos tempos de hoje, nos tempos atuais. Lembrando aos amigos que, para este humilde umbandista que vos fala, os pilares da Umbanda são Zélio de Moraes, Benjamin Gonçalves Figueiredo, WW da Mate Silva, Rubens Saraceni e Ronaldo Linares, que dentre todos esses é o único que continua vivo entre nós. Mas nos tempos de hoje, nos tempos modernos de hoje, nós temos uma leva de bons sacerdotes de Umbanda que honram a nossa religião, e o Norberto Peixoto é uma dessas pessoas. Com a visão dele, tem abordado o tema mediunidade consciente de forma constante nos seus vídeos. E a nossa ideia hoje é trazer esse debate para o programa Papo de Terreiro. Primeiramente, eu gostaria de falar que mediunidade consciente é uma coisa um tanto difícil de se aceitar. Por que o Michel fala isso? Porque no processo de incorporação, quando existe um acoplamento de chakras entre a entidade comunicante, manifestante e o médium, você tem um estado de semi-inconsciência, de semiconsciência. Por mais que, eu falo por mim, quando eu incorporo, eu estou incorporado com os meus guias espirituais, eu esteja vendo exatamente o que acontece ali, tem muitas coisas que eu não consigo fazer. Por exemplo, eu tenho um relógio no colégio de Umbanda, e se eu quiser olhar a hora, eu não consigo simplesmente virar minha cara para o relógio e olhar. Então, existe um estado de transe ali, e você não tem total controle sobre a sua consciência, tanto é que no dia seguinte eu não me lembro de boa parte do que aconteceu durante a gira. Por dois motivos. Uma, por questão de ética, que eu não comento nem com a minha esposa os atendimentos. E segundo, porque muitas vezes as próprias entidades levam isso. Então, falar em mediunidade consciente, em ser consciente, para nós aqui, é abordarmos o tema de forma honesta com os médiums. Aí entra uma segunda questão de mistificação. O que seria isso? Animismo é o ato de que você está animando a mensagem. Por exemplo, você recebe na sua mente a mensagem que a entidade quer passar e você anima ela, sai da sua mente e passa pela sua boca. Isso chama-se animismo. Mistificação é você inventar uma coisa que você não é. Então, talvez o grande X da questão, daquilo que o Norberto Peixoto coloca, é justamente o tanto de médiums que têm semiconsciência, que estão ali durante o transe juntos com seus guias, mas que ao final do atendimento fala, não lembro de nada, eu não sei o que aconteceu, a entidade deixou algum recado para mim e tal. Isso confunde muito a cabeça dos novos umbandistas. Eu acredito realmente que a espiritualidade está evoluindo, e a Umbanda não deixa de evoluir junto. Por que eu falo isso? Porque o médium, que é totalmente inconsciente, ele não aprende nada com a entidade. Ele tem uma comunicação espiritual pura, tem uma manifestação espiritual mais forte, mais pura do que aqueles que guardam um certo grau de consciência, mas não aprende nada com a entidade. Qual que é o fundamento disso? Se o próprio médium não pode se melhorar com a manifestação da entidade? Fica essa pergunta no ar. E então, nós temos que pensar e rever que a espiritualidade quer que nós, médiums, também evoluamos. Então, o fato de você estar consciente durante um atendimento espiritual, ele é benéfico para o médium.
E nós temos que jogar aberto com os nossos médiums. Você vai incorporar, você vai estar incorporado e você vai estar vendo o que está acontecendo. Entenda que o processo é assim. Mas, Michel, existem pessoas que dizem que são inconscientes. Eu, Michel Oliscoves, eu não conheci algum médium 100% inconsciente na minha vida. Então, estou na Umbanda há 6 anos, passei por 3 terreiros antes de fundar o Colégio de Umbanda Legião de Maria e não conheci médiums totalmente 100% inconscientes. Minha mãe de santo, a dona Rita, ela quando está incorporada com o seu beira-mar, principalmente durante os atendimentos, você percebe bem que não é ela que está ali, que é a entidade. Mas quando vai chegando ao final da gira, por exemplo, que terminaram os atendimentos, que os próprios médiums começam a se relaxar e tal, você nota, entende que a entidade ela dá uma afastada e até o semblante da pessoa muda, fica mais parecido com a pessoa própria. Isso indica grau de consciência. Mostra que é a pessoa que está ali consciente. Então, eu não conheci isso aí. Ramatiz fala que é na glândula pineal que a entidade liga e desliga um botãozinho ali, como se fosse um disjuntor. Ele liga inconsciente, desliga inconsciente. Então, a gente precisa ter bom senso. A gente não pode generalizar que só vai ter médiums conscientes, mas nós entendemos que, dentro de um processo de desenvolvimento mediúnico, a tendência o fato de você estar desenvolvendo mediunidade, você estar praticando, você está lendo, você está estudando, você está fazendo sua reforma íntima, é cada vez mais você ter participação no processo. Por quê? Porque isso angaria mérito para a sua evolução também. Se você é só o famoso cavalo de Umbanda, que incorpora a entidade e que a entidade faz tudo, você não tem mérito praticamente no processo. E não é isso que a espiritualidade quer. Ela quer que nós evoluamos também com o processo. Então, esse é o meu ponto de vista de abertura, Miller, do programa. Você pode colocar o seu ponto de vista aí, vamos tocando o barco. Tá. Perfeito, Michel. Então, eu concordo né, bastante com o seu ponto de vista. Uma coisa que eu tenho observado aqui com a corrente é assim, muitas vezes você tem a mediunidade, digamos assim, acho que até o termo inconsciente é um pouco errôneo. Você pode ter a mediunidade de esquecimento, sabe? Mas não é porque a pessoa não lembra de alguma coisa que ela não estava presente, né? Então esse termo que diz que ela é inconsciente se subentende que ela não tem controle sobre o que está acontecendo naquele momento e que ela realmente não vai lembrar, e muitas vezes isso é usado como lastro aí para que a pessoa fale o que pensa ou haja de alguma maneira. Ela não tem coragem de fazer, né, em momento que ela está sóbria, no sentido sóbrio de não estar irradiado, né? E aí ela usa da figura da entidade, né, para poder fazer uma afirmação ou um desabafo aí, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que é o mais complicado, é o mais crítico aí dessa questão de mediunidade consciente ou semiconsciente. O que eu tenho percebido aqui, até um cenário que a gente vivencia, nós temos filhos que a incorporação ela é extremamente pesada, no sentido que a pessoa realmente ela não tem controle físico. É, os espasmos são fortes e aí ela não consegue se manter. Mas ela diz, eu ouvia tudo, mas eu não conseguia me controlar. Então significa que o fato da pessoa ter uma incorporação mais pesada não significa que ela não lembre do que aconteceu. Ela só não tinha controle total sobre o corpo físico dela, né? E mesmo os casos assim, eu falo por experiência própria, né, em alguns trabalhos que eu realmente apaguei, mas eu lembrava de flashes, e aí isso na categoria seria uma semi-inconsciência, né? Mas assim, mesmo no modelo onde a pessoa, porventura, esqueça do que foi ocorrido ali, ela não está isenta de não ser ela, entende? Ela só não lembra, mas a consciência dela esteve presente naquele atendimento, naquele processo todo de incorporação, ela continua ali, né? Então aquela pessoa que fala, não fui eu que falei, foi a entidade, né? Ela, de uma certa forma, ela só está dizendo, eu não lembro o que eu falei, mas eu posso ter falado, né? Porque ela não está isenta de ser a opinião própria dela, mesmo que ela afirme que ela não lembre, né?
é muito, mas assim, o que eu concordo com você, Michel, eu acredito assim, mesmo num modelo de incorporação onde a pessoa não tenha a administração toda, né, do corpo dela, do que tem ocorrido no momento, né, por experiência que a gente tem vivenciado em médios que têm essa característica, eles afirmam de maneira bem tranquila, falam, olha, eu ouvia tudo, eu só não via nada, mas eu ouvia tudo. Isso significa que, né, de uma certa forma, ela tem a oportunidade de aprender com o atendimento e de receber essa intuição. Mas pelo que a gente tem observado, é algo que diminui. Isso vem mais forte nas primeiras incorporações, porque o médium precisa realmente sofrer aquele choque anímico mais pesado para que haja de fato a incorporação, até para que ele acredite que ele incorporou, né, em alguns casos. Isso vai se diminuindo a ponto que a mediunidade fica mais suave. Aí, por experiência do que a gente tem vivenciado, ele cai numa condição de semi-inconsciência, aonde ele realmente não lembra de tudo. Você pergunta para ele quanto tempo você ficou incorporado, ele fala, acho que uma meia hora. Ele trabalhou o trabalho todo e ele lembra de flashes, né? Então isso é completamente natural. Mas eu nem me ligo, né, nem me importo tanto com a questão, Michel, da inconsciência ou da semiconsciência da consciência, enfim, né? O que me incomoda mais é a questão da ética mesmo, né, daquele ponto de você usar de uma maquiagem, usar de um guarda-chuva mesmo, sabe? Para que você consiga ser o que você não tem coragem de ser quando você não está dentro do terreiro. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa estar sempre acompanhando, né? É uma questão que justamente faz com que a gente acompanhe os atendimentos. Eu acredito que você também, né, tem essa política, principalmente médicos em desenvolvimento. Para quê? Para que ele desenvolva e aprenda a, entender, né, a discernir o que é a opinião dele e o que de fato está sendo passado por uma entidade, né? Eu acho que esse é o fator mais importante. Uma outra questão que me incomoda, que eu acho que é pertinente que a gente tenha sempre um olhar atento, é o seguinte, né? Mesmo que o médio seja semiconsciente ou consciente, existe aquele ponto do até quando é ele que vê certas coisas. Então, por exemplo, pode ser que ele chegue na frente de uma pessoa e a entidade, não ele, veja que essa pessoa está passando por um problema de relacionamento ou um problema até assim, de alguém estar desejando mal para aquela pessoa. A entidade em si, ela não diria isso para a pessoa, ela falaria, olha, faz um banho, faz uma coisa, faz outra, mas a entidade percebeu. Só que o médium, na sua ansiedade, chega, ó, tem uma demanda na sua vida. Olha, seu namorado tá te traindo. Olha, você tá fazendo tal coisa. Então, esse tipo de coisa é também algo muito preocupante, independente se a pessoa está num processo de consciência, inconsciência ou semiconsciência, né? Porque mesmo na inconsciência, como a gente já falou, não significa, não é porque ela não lembra que ela não está presente. Ela pode continuar interferindo e atrapalhando se ela não tiver um preparo, né, de desenvolvimento como pessoa mesmo, né, para que ela dê um atendimento. Essa é a importância, né, acho que maior dos trabalhos de desenvolvimento e posteriormente dos trabalhos de doutrinação da corrente, né, como grupo mesmo, para que as pessoas entendam, né, o que é ético, o que não é ético, o que deve ser falado, né, coisas do tipo a morte de alguém, traição, demanda, né, inclusive é muito fácil você entender quando é realmente uma entidade, principalmente um preto velho, um caboclo, né, porque eu assim, no que eu entendo, pelo menos no que a gente segue, um preto velho não chegaria numa pessoa e falaria, fizeram um trabalho para você, sabe? O preto velho, por si só, ele resolve o problema, ele te dá um abraço, ele fala, filho, vai em paz, faz uma oração, acende a vela do seu anjo, faz um banho, e ele sendo a entidade que é, ou deveria ser, né, naquele momento, se o médium não estiver em processo de fingimento, né, coisa que também é muito fácil de você perceber, e esses casos realmente a gente tem que se afastar da casa, infelizmente. Nesse cenário, a entidade não falaria uma coisa dessa, sabe? Até pelo fato que se você coloca algo desse tipo na mente de uma pessoa, ela passa a acreditar naquilo e às vezes aquilo já foi até resolvido e ela fica numa questão de negatividade e aquilo na própria vida dela vira uma desculpa. Então tudo que der errado para ela, ela fala assim, minha vida não anda porque eu tô com demanda. E às vezes não tinha nada, ou se tinha, a própria entidade já resolveu.
né? E o médium, despreparado na sua ansiedade, acaba falando isso para a pessoa. Então esse é o tipo de coisa que eu acho que é até mais importante que a questão da consciência ou semiconsciência. Porque esse assunto ele é polêmico, né? Se você procurar na internet, o que mais tem é texto falando disso. Né? Sim. Mas assim, aquela coisa, e alguns sacerdotes, como o Norberto Peixoto, por exemplo, você colocou, através da mediunidade dele, das obras de Ramatiz, ele enfatiza que não existem mais médios inconscientes, ou que a tendência é isso acabar e tal. Ele é bem enfático, né? Né? Alguns pontos que ele coloca. Eu, particularmente, não me atento muito a isso e respeito, mas também não acredito que seja tão fiel dessa forma. Eu acredito, sim, que a tendência é isso reduzir, né, mas não de maneira tão enfática. Mas eu acho que assim, o ponto maior não seria nem esse, né, como eu disse, é mais a questão da moral mesmo, né, do preparo e da dignidade, né, da pessoa de falar, olha, eu lembro, né, pelo menos para o pai de santo dela, né, falar, olha, pai, eu lembro. Olha, mãe, alguma coisa eu lembrei. Olha, mãe, dessa vez eu não lembrei de nada. Tá certo isso? O que que aconteceu? Sabe? Ó, eu só, como a gente pegou, eu via tudo, mas eu não conseguia me controlar, eu não conseguia me segurar. O que que estava acontecendo comigo? Isso é uma coisa honesta, isso é bonito, sabe? E demonstra a confiança da pessoa na casa, nos irmãos, no pai, mãe de santo, né? E acho que é isso que é o mais importante, do meu ponto de vista. Então, Miller, a questão para nós é bem clara, bem categórica, tá? Do ponto de vista que a tendência de se diminuir o grau de inconsciência está diretamente relacionado à reforma interior dos médiums. Sim, é para nós deixarmos de usar a mediunidade como muleta. Ah, foi o guia que falou. Ah, eu não estou sabendo de nada. Ah, eu isso. Ah, quando eu incorporo, eu apago. Calma, coisas não funcionam dessa forma. Funcionam para poucas pessoas. Eu concordo com você, eu também não vou ser enfático de afirmar, até porque eu sou um médium comum, eu não tenho esse lance de desdobrar, ir para a cidade astral e ir para o Anda, entende? Saber, né, fazer curso com o André Luiz e tudo mais. Eu não tenho isso aí. Então, eu confio naquilo que me é passado pelos meus guias. Então, acredito que, para toda regra, a sua exceção. Então, acredito que vamos ter muitos médiums conscientes, com graus de consciência bem elevados daqui para frente, sim. Mas sempre vai haver as exceções à regra, então sempre vai existir aqueles médiums que são inconscientes, ou pelo menos num estágio do seu desenvolvimento e tudo mais, eles vão ter esse grau de inconsciência, até porque são pessoas que vão para o terreiro baseado em sofrimento, baseado em dor, tá tendo manifestação espiritual na rua, como acontece por aí, entende? Então, uma coisa assim meio pesada. Essas pessoas, como o Miller falou, elas recebem no começo do desenvolvimento mediúnico delas um choque anímico muito forte. É pesada a manifestação espiritual, é difícil, então gasta-se uma energia, às vezes o guia, para poder iniciar esse processo de desenvolvimento médium, ele se utiliza desse artifício da inconsciência. E aos pouquinhos, conforme aquele médium vai evoluindo, aos pouquinhos o guia vai tirando essa inconsciência e começando a dar lapsos de consciência, até que ele esteja totalmente desenvolvido e possa, a partir daí, continuar o seu trabalho da melhor forma possível. Então, para mim, um ponto que é bem claro em tudo isso é reforma íntima de cada um de nós. Eu vejo muitos umbandistas que criticam o espiritismo e criticam os centros espíritas, porque não tem assentamento, porque os... Cara, assentamento vibratório não garante que o teu trabalho vai transcorrer bem. O que garante que o teu trabalho vai transcorrer bem é amor, entende? Cada uma das pessoas que estão ali na corrente estarem devidamente inteiradas, terem prazer em fazer aquilo ali, em servir a casa, em não haver picuinha, em não haver fofoca, esse tipo de coisa. É isso que faz com que o trabalho transcorra bem, de forma sutil, mesmo com transporte, com puxada,
entende, às vezes, né, como uma quebrinha de demanda e tal, não sei o quê. O que faz transcorrer bem é o amor, é a vontade de servir aos guias e aos orixás daquela corrente mediúnica. Isso se obtém como? Com reforma interna. Porque não adianta eu ir no terreiro e sair falando mal da minha mãe de santo, falar mal do meu pai de santo, tal. Então a gente precisa ter essa noção, vocês que estão ouvindo, de que para o trabalho transcorrer bem, para a minha mediunidade bem, eu preciso ter conduta, eu preciso ter valor, eu preciso ter integridade. E ser íntegro, você pegar lá no dicionário, é a qualidade daquele que não se quebra, que não se corrompe. Isso devia ser inerte a todos nós, né? Mas não é. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje, uma boa parcela da população hoje, está perdendo a sua integridade em virtude de troca de favores, facilidades e tudo mais. E nós não podemos deixar que isso entre para dentro da nossa religião de Umbanda. Então, nós somos testados, o nosso ego é testado, nosso eu interior é testado, as nossas dificuldades, as nossas sombras são testadas, são colocadas à prova cada vez que nós vamos no terreiro. Conforme nós vamos evoluindo dentro da religião, as nossas provas elas se tornam um pouco mais duras, um pouco mais pesadas. E quem é médium aí há mais de 10, 15 anos vai entender bem isso que nós estamos falando, porque passaram por diversas fases. E a gente não está aqui para julgar ninguém, mas, tipo assim, você está hoje, você participa de um grupo de conversa, esse grupo de conversa critica, por exemplo, outra pessoa dentro da corrente mediúnica, e eu já participei disso, entende? Então, também me coloco como errante nisso aí. Você precisa amadurecer, compreensão que o fato de você não ter afinidade com aquela pessoa da corrente não te dá o direito de falar mal dele. Michel. E muitas vezes isso acontece. Então, o processo de ser consciente existe para nós, médiums, podermos evoluir, aprender junto com a entidade, porque muitas vezes o que a entidade está falando para a pessoa ali na frente serve para você. Aliás, a grande maioria do que é falado serve para nós. É só a gente deixar o nosso ego um pouco de lado, botar o pezinho no chão, ser mais humilde e ouvir o que a entidade está falando. Porque eles são carinhosos conosco, eles não querem ver a gente sofrer. Eles não querem que a vida venha e dê uma paulada em nós. Eles querem que a gente faça os ajustes necessários sem precisar que a vida venha como professora dura e bata na gente. Então fica muito, muito categórico. Mediunidade consciente está relacionada à reforma interior. Miller falou da questão do médium que está atendendo, está conversando ou não com o consulente. A gente entende que cada consulente que entra, ele demanda um tempo de atendimento. Porém, existem aqueles consulentes que eles querem ficar 40 minutos conversando com a entidade. Não precisa disso. Em 7, 8, 10 minutos a entidade fez o que tinha que fazer. A partir do momento que a entidade fez o que tinha que fazer com aquele consulente, a entidade está aqui, acoplada no médium, ele terminou de fazer o trabalho que ele tinha, a entidade faz isso aqui. Gasta-se muita energia esse processo de ficar acoplado no médium. Então a entidade relaxa e faz. O que acontece a partir dali é o médium conversando com a pessoa. Então precisa ter essa disciplina. Aqui no colégio a gente bota o seguinte, deu 10 minutos, os cambones eles podem chegar na entidade e falar, pai, deu tempo. Se a entidade estiver atendendo, vai falar, filho, o preto velho precisa mais um pouco de tempo aqui. O cambone sai. Agora, se é o médium que está naquele momento conversando com a pessoa, o recado está dado. Já dá o estalo, filho, papai Oxalá abençoe, vai me ser e tal, não sei o que, bate cabeça aqui na mesa e segue o caminho para outra pessoa vir. Então, esse é o processo que talvez o Norberto Peixoto queira passar para nós, entende? E vem e enfatiza de forma forte, entende? Que é inexorável o que vai acontecer e tal, e realmente vai acontecer, mas não porque vem uma ordem em cima. Somos seres humanos, que somos médiuns, precisamos aprender e mudar. Espero que vocês tenham entendido. É natural, né, Michel?
natural. É uma coisa que eu tenho, sempre falo para eles, né, que é assim, se o médium passa um recado incorporado para uma pessoa, a responsabilidade não é da entidade, é também da entidade, entende? Não é somente da entidade, porque você como médium, você é um filtro, você é um instrumento. Então a entidade vai, através da sua mediunidade, fornecer uma mensagem para essa pessoa. E essa mensagem, ela muitas vezes, ela passa por um crivo. Isso vem em forma de ideia, né? Muitas pessoas pensam que a mediunidade ela é algo assim, que a entidade chega, ela possa do seu corpo de maneira, né, 100%, a gente já sabe que não tem incorporação 100%. Ela pode estar num percentual alto, se a pessoa tiver um dia legal, e ela não vai nem conseguir se conter, aquilo vai sair, vai dito de maneira quase que automática, justamente o desenvolvimento, o exercício, né? Nós que estamos aí no dia a dia, isso fica natural. Mas você não está isento. Então, se por uma questão de ego, por uma questão de falta mesmo de preparo, você diz algo que deixa essa pessoa conturbada, ela sai, pega o carro, bate o carro e morre, ou ela mata uma pessoa, ou ela sai transtornada daquele trabalho, se você não tiver noção que isso é sua responsabilidade, então é melhor que você realmente se afaste da Umbanda, espere, entenda, conheça um pouco mais. Porque você chegar lá, assumir a responsabilidade de fazer um papel, né, um trabalho espiritual profundo, como é feito, né, e você não quiser ser responsável, né, se responsabilizar pelo que está acontecendo naquele momento, fica um pouco complicado. Né? Uma pessoa, um médium despreparado, diz para uma mulher: olha, seu marido está te traindo. A mulher chega lá e mata o marido, mata a amante, ou o marido mata a mulher, bate numa criança. É uma coisa assim, é um ser humano que está ali. É uma pessoa que está ouvindo, que tem sentimentos, que tem uma vida, que justamente foi até a sua casa, Umbanda, precisando de ajuda, porque ela já não está bem. Se ela estivesse bem, certamente ela estaria na assistência batendo palma e sorrindo e cantando. E falei, não, hoje eu só quero tomar um passe. Ou muitas vezes nem iria, porque a gente sabe que muitas pessoas só buscam banda no momento de sofrimento, de dor. Né? E justamente é algo que a gente trabalha para que seja mudado, né? Que a Umbanda é uma religião, você pode ir simplesmente para louvar os orixás, louvar a Deus, cantar, bater palmas, sorrir. Se porventura achar que precisa de um passe para ficar mais leve, toma o seu passe e vai embora. Mas aquelas pessoas que buscam atendimento, existe uma responsabilidade, existe aquela coisa, tem que ter uma maturidade da parte do médium para que ele tenha maturidade e preparo para receber o que está sendo passado pelas entidades e que isso seja transmitido de forma madura. Justamente por essa questão da importância que tem um atendimento. O processo de atendimento, de aconselhamento, ele é um processo que precisa ser trabalhado com muita calma durante o desenvolvimento mediúnico das pessoas. Por mais que a gente incentive o desenvolvimento mediúnico e tal, a gente está sempre ali como sacerdote, a gente não pode simplesmente chegar e dizer, cada um cuida de si. Você é dirigente de uma casa, você é responsável por tudo que acontece ali. Então tenha isso em mente. Abrir um terreiro, entende, não é só botar um grupo de pessoas, você se torna responsável por tudo que acontece ali dentro. Então você precisa ter disciplina, você precisa pôr disciplina para os médiuns, você precisa incentivá-los a fazerem de forma íntima e principalmente ser honesto com eles. Como é que você vai querer que o médium da sua corrente seja honesto com você se você não entrega honestidade para ele? Você tem que entregar, você tem que confiar nele para você receber confiança dele. Então, tudo isso é um processo que às vezes demora algum tempo, alguns anos, os anos de vida para a gente aprender. E quando você sai de médium da corrente e se torna dirigente, é outro mundo que se abre na tua frente. Completamente diferente. Porque até então você é médium, você vai lá, você incorpora a sua entidade, você passa o recado, volta para casa e pronto. De vez em quando você vai lá, limpa o chão, ajuda a mãe de santo, o pai de santo a fazer a faxina e tudo mais. Mas você não tem essa responsabilidade. Quando você se torna dirigente, você cria, você traz para si toda essa responsabilidade. O que é falado para as pessoas, entende?
é muito importante. O que o Miller colocou aqui da Umbanda como religião, da Umbanda como meio de modificação positiva na vida das pessoas, a Umbanda não é só uma religião para quebrar demanda, para fazer puxada, para tirar inveja, né? Que chega de pessoas dizendo, eu estou sendo muito invejada, a pessoa não consegue nem andar com a cabeça pé, a pessoa anda assim, para baixo, porque a pessoa está com a autoestima lá embaixo. Quem que vai invejar alguém que não tem a própria autoestima, alguém que não se ama? Então as pessoas chegam muitas vezes com ideias errôneas, e aí entra a questão da consciência, quando você presta atenção na forma como o preto velho, como o caboclo, como o Exu tratam psicologicamente esses distúrbios das pessoas, você tem uma oportunidade única de aprendizado. Você tem uma oportunidade única de mudar também a sua vida, de se tornar uma pessoa melhor. E se você frequenta um terreiro de Umbanda como assistência, vá, mas chegue cedo, ouça a palestra, veja a abertura, deixa a defumação passar em você também, vê como os médiums fazem, gira para o lado direito, gira para o lado esquerdo, faz igual, recebe o que a espiritualidade está te oferecendo ali. Você vai ver que aos poucos a sua vida passa a mudar porque suas decisões se tornam melhores. Você para de agir no impulso da emoção e passa a agir com razão, com ponderação. Você passa a amar mais as pessoas que estão do seu lado, a mudar a sua postura com relação a elas. E quando a gente muda, o mundo ao nosso redor muda. Não é o contrário, o mundo muda para me mudar. Eu mudo e o resto muda, como consequência da minha mudança, da minha atitude. E é justamente essas já são as minhas considerações aí. É importante na mediunidade consciente, de ser consciente. É você ter a oportunidade, poxa, você tem um professor que é um preto velho. No meu caso, eu tenho 2 pretos velhos professores, eu tenho 2 caboclos professores, tenho 2 Exus professores. Então, eu consigo aprender com entidades diferentes, que trazem pontos de vista diferentes do mesmo problema, muitas vezes, e tudo aquilo você vai trazendo as consciências diferentes, atuando da mesma forma, atuando em cima de um mesmo problema, você tem a oportunidade única de aprender e de se tornar, trazer isso para a sua vida e se tornar melhor. Esse é o fundamento da Umbanda, é fazer as pessoas evoluírem, fazer o ser humano evoluir. A Umbanda ela não existe para quebrar a demanda. Não foi essa a função quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe de novo a Umbanda para o plano físico. Era fazer com que as pessoas melhorassem, evoluíssem. Por isso tinha psicofonia, ele dava palestra, ele fazia oração. Muita gente diz que a Umbanda é uma religião de matriz afrodescendente. A Umbanda é uma religião cristã. Pegue a história da Umbanda, leia lá na primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, está lá. A Umbanda é uma religião cristã que segue o Evangelho de Jesus e que tem Cristo tendo o seu máximo. Ponto. Umbanda é cristã. Então as pessoas falam assim, eu vejo no Facebook, por exemplo, não vou votar no candidato X a presidente porque ele tem apoio dos evangélicos. Cara, nós somos cristãos. Não precisa temer nada. Nós temos... você não tem fé em Deus? Onde está a fé em Deus? Jesus Cristo não disse, se tivesse a fé do tamanho de uma semente de mostarda e apontasse o dedo para aquele monte e falar, saia dali e vai para lá, e o monte saia de um lugar e para outro? Cadê a nossa fé? A nossa crença nos orixás? Onde está o amor nosso em Deus? Então, é isso que a mediunidade consciente traz para os dias de hoje. Tenham todos uma boa noite, um axé luminoso, que a paz do Espírito Criador esteja com vocês. Miller pode fazer suas considerações, aí vamos encerrar o programa. Não, vamos já chegamos nos 34 minutos de vídeo já. Gente, a proposta é que a gente encurte, tá? E hoje é um programa piloto, as coisas estão se acertando, né, Michel? A gente chegue a fechar os programas com meia hora, tá? Para ficar mais rápido, ficar mais agradável, porque o programa muito longo, ele é cansativo também, né? Para quem está acompanhando. A gente, eu agradeço aí a atenção de todos, acho que a ideia é essa mesmo, né? Mostrar que os extremos são ruins, né? Mas é legal que a gente pondere as questões, principalmente o assunto do movimento de unidade,
A padronização de mediunidade é uma coisa complicada, difícil a gente criar um padrão, porque é uma coisa muito particular de cada um, mas os conceitos gerais do que é comum, eu acredito que isso sim, né. Que é ético, que é de uma certa forma, eh, coerente, né, com a proposta da Umbanda em si, como falou, né, a proposta de Zélio. É legal, tem os áudios de Zélio no próprio site da tenda, tem várias áudios gravados dele, incorporado, dando palestras, né, algumas coisas assim, eu cheguei a olhar e fica de curiosidade aqui para as pessoas ouvirem, né. Em alguns momentos ele se confunde, e dá para a gente perceber que a própria mediunidade de Zélio era algo assim que ele estava se descobrindo, né, era uma coisa constante, não era uma coisa, estava sempre em movimento, em mudança, não era uma coisa quadrada que imutável. Isso demonstra que aquelas pessoas que dizem, né: "Não, eu sempre esqueço tudo, eu sempre". E, gente, acho que é mais honestidade, né, que a gente precisa buscar, até porque fica um pouco estranho você querer pregar amor, honestidade, bondade, se você mesmo às vezes não está conseguindo esses pontos, né. Então fica a reflexão aí. Obrigado a todos, né. Eu acho que até daqui a uns dias, né, a gente vai se planejar e vai dar tudo certo. Um abraço aí. Com certeza. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.